Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos, mais de 270 clínicas particulares, consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma, opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. No programa de hoje, de frente com a lente, vamos bater um papo com o professor Paulo Monte. Roda a vinheta. Paulo José Saraiva Monte, mais conhecido como Paulo Monte, pós-graduado em Fisiologia e Treinamento Desportivo, professor da Rede Cuca, técnico de futsal do Grêmio Recreativo Pague Menos, do Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Principais conquistas: vice-campeão cearense de futsal em 2009 pelo Fortaleza, campeão da Liga Nordeste de Futsal Adulto 2009 pelo Fortaleza, terceiro lugar da Taça Brasil Adulto no Cruzeiro de Açu, vice-campeão cearense de futebol com o Ferroviário em 2017. Paulo, mais conhecido como Paulo Monte. Como é que se deu a vontade de ser treinador, Paulo? Primeiro, agradecer aí a oportunidade, o convite seu, Jorge, que é um amigo aí de escola, né? Que satisfação enorme, né? O pessoal da direção aí também do programa, parabenizar de antemão pela brilhante conduta do programa e pelo programa. Cara, a gente jogava junto, né, na escola. E aí, naquele período lá, em seguida, a gente ansiou em fazer a faculdade de Educação Física, né, pelo hobby de se jogar futsal, de praticar todas as modalidades, jogar no meio da rua ali com a criançada, na época que a gente era criança. Então, a paixão pelo esporte veio desde criança. E aí, logo que a gente entrou na faculdade, né, o Colégio Manuel da Silva me deu a oportunidade de já trabalhar, né, já começar estagiando. E aí já ficou no sangue, né, por conta das competições, quando entra na veia ao lado competitivo do processo, então você não tem como mais fugir, cara, é muito complicado sair. Então foi graças a essas vivências e experiências que a gente teve no período colegial que veio a vontade de trabalhar com desporto. Paulo, quem você se espelhou a ser um técnico de futsal? Eita, pergunta boa, cara. Na época, eu trabalhava em colégio, né, e tive algumas oportunidades de trabalhar com handebol em outra cidade, graças ao professor Júlio César, né, que era preparador físico, então eu trabalhava como preparador físico. E ele levou também para trabalhar como professor, como treinador de handebol no período. E em 2009 veio a possibilidade de trabalhar no Fortaleza Futsal, né? E aí a gente teve essa possibilidade, o Júlio me levou para ser auxiliar de preparação física dele. E veio um treinador de fora, o professor Flávio Cavalcante, ele era de São Paulo, foi treinador do Corinthians, o Ubra, trabalhou na seleção brasileira. Um grande abraço, professor Flávio Cavalcante. E me veio a oportunidade de ser auxiliar técnico, né? Na época eu pestanejei, quando ele chegou a reunião foi de manhã e o convite veio. Eu trabalhava já no Manuel da Silva como treinador de futsal. E aí o Facó, grande abraço, um dos grandes caras que eu tenho como referência, como atleta, como ser humano também, como profissional, chegou e deu uma cutucada. Você vai ser besta de não aceitar? E aí a gente acabou aceitando a ser auxiliar do Flavinho, né? E aí foi um cara que me espelhou bastante, sabe, cara? Porque foi o cara que eu aprendi muita coisa. Ele teve a oportunidade de ir para outros grandes clubes, de fazer alguns convites para ir. Infelizmente, por algumas situações não deu, né? Mas é um cara que eu tenho muito como referência. E o Paulinho Cardoso também, cara, é outro cara que eu também tenho como referência. São, para mim, os dois nomes assim que eu tenho
um espelho muito grande no futsal. Paulo, como você vê o nosso futsal do nosso estado a nível nacional? O que falta para ele dar esse salto de qualidade e chegar e dizer assim, vamos jogar e vamos disputar de igual para igual com eles? Rapaz, o Ceará está aí para provar que a gente está no caminho certo, né? Graças a Deus o Ceará ele vem tendo grandes conquistas, Taça Brasil aí, né? Copa Brasil, que diga, perdão, não é isso? Copa do Brasil. E vem fazendo um grande trabalho. Hoje é o time cotado para disputar a Liga Nacional. Porque, além de ter só jogadores, você precisa ter estrutura, e não só estrutura, mas estrutura financeira. Porque o que acontece? Existe uma franquia para você poder jogar a Liga Nacional, e não é barato. Gira em torno de R$180 mil a franquia, que você aluga para participar um ano, ou um convite, né, da direção da Liga, e parece que me veio esse convite lá de cima para a equipe do Ceará. Então ele paga o valor desse aluguel ali, desse convite, é um valor mais barato, muito mais barato. Por conta do convite. Por conta do convite, só que não tem algumas situações financeiras, né, ali que os outros clubes ganham, franqueado ganha, né? Só que aí, quando você começa a ir disputar uma Liga Nacional, você ganha visibilidade. Então, de repente, a situação de retorno financeiro é bem maior, né? Porque o que nos falta é esse incentivo. Nós temos jogadores, a gente tem jogador que joga em todo lugar do mundo, né? A gente tem um dos melhores pivôs disputando na Liga da Europa, que é o Bruno Taff. A gente tem grandes jogadores jogando na Europa, muitos cearenses jogando Liga Nacional. Então, material humano nós temos, né? Nós temos o professor David, que é referência para nós hoje, que é campeão brasileiro, campeão Nordeste. Então, quer dizer, nós temos material humano para disputar. O problema era o recurso, né? Que a gente espera que, com essa visibilidade do Ceará, seja né, ali fatiado, que na realidade não é fatiado, mas que outras equipes também tenham um grande investimento e possam estar galgando essa situação. Mas aí eu te pergunto, por que só o Ceará? Será que é só o Ceará que está realmente investindo para tentar jogar isso? Por que não o Fortaleza? Por que não até mesmo o Grêmio Recreativo Pague Menos ou o Ferroviário Atlético Clube? Vamos lá. O Fortaleza hoje ele voltou para o cenário esportivo do futsal, né? Ele estava um pouco afastado, ausente, mas o professor Aires ele veio coordenando e como treinador hoje ele está mais na parte de gestão, né? Um grande treinador, grande abraço, professor. E está tentando devagarinho ali, né, junto com o clube, junto com alguns patrocinadores, melhorar o nível financeiro da equipe. A gente sabe que demanda tempo, né? Então, assim, ou você pega um cara que tem uma paixão, que gosta, que quer fazer, que nem foi o grupo gestor do Ceará hoje, ou você vai demorar um pouquinho de tempo. O Grêmio Pague Menos, hoje, ele está passando por uma reforma estrutural muito grande. Uma reforma física. Tanto na quadra, quanto na parte de campo, de vestiário, de alojamento. É uma reforma que vai deixar o Grêmio Recreativo hoje como um dos maiores centros de treinamento. E é uma ideia do nosso presidente, do Sávio, fazer com que a equipe adulta, bem logo, bem cedo, galgue isso que o Ceará hoje ele está tendo. Mas a gente sabe que isso precisa de um planejamento, que leva um pouquinho de tempo, e logo, logo o Grêmio também vai estar nesse patamar. Precisa de um pouquinho de paciência. O Ferroviário, a gente precisa de gestores que gostem do futsal e que acreditem que a modalidade também traz retorno. Porque o que acontece? Quando a gente trata de clube de campo, a gente sabe que ou tem um diretor apaixonado, um presidente apaixonado pela modalidade, ou te traga algum retorno, ou de visibilidade ou financeiro. A gente sabe que é assim que acontece no meio profissional do processo. Então, a gente precisa mostrar que o desporto ele é vendido, ele é vendável e que traz retorno, sim, para a equipe. A gente sabe que os clubes de liga dão um retorno muito grande, respectivamente, para as empresas que são patrocinadoras. Então, assim, a gente precisa fazer com que isso aconteça também no futsal. Então, no caso, que eu posso entender pela sua resposta aqui, falta mais patrocínio para levar esses times para jogar uma Liga Nacional, para chegar mais forte numa Copa do Brasil, é isso?
Com certeza, Jorge. Sem dinheiro você não chega em lugar nenhum, cara. Infelizmente não tem como. Então, assim, só um pouquinho falando sobre patrocínio. Eu assisti uma entrevista da Leila, do presidente ali, conselheira do Palmeiras e a maior investidora hoje do Palmeiras, que ela disse a seguinte coisa. Quando a gente anunciou que ia patrocinar o Palmeiras, a gente não sabia a grandeza que era patrocinar um time de futebol. Quando a gente estava dando a entrevista coletiva, certo? De apresentação da Crefisa patrocinar o Palmeiras, a minha diretora me ligou desesperada, perguntando o que estava acontecendo. E eu, por quê? Porque o sistema caiu de tanto acesso simultâneo ao sistema. Então ela viu que aquilo de fato era algo que dava retorno, né? Então, assim, o que precisa é a gente vender, mostrar um produto de qualidade, que é o futsal, e vender o futsal, né? Claro que a gente também precisa da lente digital, né? A gente precisa das TVs, a gente precisa dos jornais, porque toda empresa ela quer mídia. Então, a gente precisa também ter um retorno midiático muito forte para que a gente possa vender o produto. E aí, quando a gente tem um produto forte que consegue ter uma aparição na mídia, as empresas, elas com certeza vão começar a patrocinar, a investir, porque é um investimento no desporto futsal. Falando um pouco mais de você, Paulo, você teve alguma proposta de sair do Brasil? Cara, tive sim. Foi pro futebol, na época, com o professor Fernando Filho, né? Ele chegou a ser sondado para ir para a China e perguntou se eu tinha interesse. A gente conversou, teve algumas situações, só que na época meio que acabou não sendo um valor tão atrativo, legal, tanto para ele quanto para a gente, aí a gente que acabou não indo. Na época a gente trabalhava no ferroviário, né? Um ano após a gente ter conseguido acesso ali, e aí teve essa situação, mas não concretizou-se, né? Voltando aqui à sua época de ferroviário, como é que foi disputar o Campeonato Cearense e quase ser campeão pelo Ferroviário? Já que a gente sabe a dificuldade que o Ferroviário tem a nível estadual, com duas potências que são Fortaleza e Ceará. Olha, cara, foi a maior experiência da minha vida trabalhar no futebol, tanto como pessoa como profissional. Eu sou muito grato ao Ferroviário, eu sou muito grato aos diretores, ao presidente, ao Neto, ao Newton, ao Adelson, né, a todo mundo lá, ao Roger, que me deu a oportunidade. Na realidade, o Davi me deu a oportunidade de ir em 2014 para ser preparador físico na Fares Lopes, e aí a gente ficou até 2017. Foi um caminho conturbado, o Ferroviário na época estava na 2ª divisão, né, tinha sido rebaixado, e aí em 2015 a gente ficou ali na 5ª posição, não conseguiu o acesso. Em 2016 a gente ficou em 3º, se eu não me engano, o Raul dos Santos saiu, a gente subiu, né? E aí em 2017 foi o ano do vice-campeonato ali, que foi fantástico, sabe, cara? O Ferroviário na época, vou falar de na época do meu período, não tinha uma estrutura física muito grande, mas tinham pessoas, Neto, Nilton, Dr. Valmir Araújo. Então tinham pessoas que queriam fazer, o Emanuel, cara, eu peço perdão se eu estou esquecendo o nome de alguém, mas pessoas que queriam fazer a coisa profissional. E te digo mais, tinha um cara dentro do Ferroviário, um atleta que conseguiu segurar tudo e blindar a equipe, que é um cara chamado Erandi. Esse cara, para mim... Que jogou Fortaleza, é isso? Ele mesmo. Ele, para mim, hoje é uma das minhas maiores referências como profissional, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E não canso de elogiar, de falar que sou fã dele. Então, assim, ele conseguiu blindar a equipe de todos os problemas que tinham, que era, todo mundo tentava solucionar, mas a gente sabe que a parte de falta de finanças ainda é um grande problema no futebol. Mas o Ferroviário conseguiu ali, cara, né, tentar solucionar os problemas e o Erandi segurar o elenco e proteger e blindar o elenco, né? Ele é o famoso para-raio, como muita gente gosta de dizer, né? Cara, e que para-raio, hein, meu irmãozinho? Então ele conseguiu blindar o elenco e todo mundo focar em um objetivo. E graças a Deus conseguimos. Infelizmente, a final é final, né? O Ceará, a gente sabe que tem uma maior estrutura,
Nós conseguimos, graças ao nosso bom Deus, tirar o Fortaleza ali na semifinal, em 3 grandes jogos, né, que o Túlio apareceu ali tirando o gol em cima da linha. Cara, que emoção ali. Só quem estava ali sabe a emoção que foi e o que a gente passou. E graças a isso, o Ferroviário hoje ele tem uma estrutura boa, cara. Né, invejável hoje em comparação à época, financeiramente, física. Então, assim, eu sou muito feliz por ter feito parte dessa história e muito mais feliz ainda pelas pessoas que continuam no Ferroviário estarem fazendo ele aos poucos ali. Já é realidade o Ferroviário hoje, cara. Tá ali conseguindo brigar de igual para igual, Copa do Brasil, né? Então, assim, sou muito feliz pelo retorno midiático ali de competitividade do Ferroviário. Eu vejo você falar muito na parte física dos clubes. Realmente isso faz diferença, Paulo? Você ter uma estrutura sólida, com vários campos ou com várias quadras, uma boa academia. Isso realmente faz diferença mais na frente para o clube? Faz, Jorge. E como faz, cara? Porque o que acontece? Você consegue ter uma gama maior de variabilidade de treinamento, você consegue atender mais pessoas, né? Se a gente for falar de escolinha, a gente consegue ter. Se a gente for falar de categoria de base, a gente consegue atender mais pessoas. E aí, primeiro, a gente vai para a quantidade para depois ir para a qualidade. Porque sem quantidade, talvez você não chegue à qualidade. Então, a gente consegue atender mais pessoas e ter uma qualidade boa também. Então, assim, você consegue ter uma variabilidade maior de treinamento. Quando você tem uma academia muito boa, você consegue fazer com que aquele atleta tenha e chegue a um nível de força até desejável frente às equipes que têm uma estrutura talvez financeira maior. Então, assim, é algo que é muito interessante, né? E que toda a equipe tem que ter, sabe, cara? Na época, o Ferroviário ele tinha uma academia, na época a gente tinha 3 barras e 4 anilhas de 10. Todo mundo acha que a gente tinha muita coisa, mas não tinha. Hoje o Ferroviário, cara, a academia do Ferroviário é top, é coisa linda. Né, parabéns aos gestores, fico muito feliz que a coisa esteja acontecendo e faz diferença sim, meu amigo. Como você teve alguma passagem no Ferroviário, você não tem vontade de treinar um clube de futebol? Você ficar ali pertinho do campo, ter aquela responsabilidade, a gente sabe que é uma responsabilidade enorme, você gerir 30, 35 jogadores. É bem mais difícil, Paulinho? Cara, olha, é difícil, mas eu confesso que não brilha meu olhar em relação a isso, não. Na época, em 2016, eu trabalhei com Lula Pereira, né? Que Deus o tenha em memória. Um cara que me ensinou muito, sabe? Me ensinou. Ele dizia assim, professor Paulo, você vai aprender coisas com Lula Pereira que nem Harvard vai lhe ensinar. E foi verdade, cara, e foi verdade, viu? O que o Negão ele ensinou. Cara, eu sou muito grato. E eu dizia para ele na época, ele dizia, professor, o senhor também quer ser treinador? Eu digo, não, professor Lula, isso aí eu não quero não. Jorge hoje não é muito meu, sabe? Não é muito do meu métier, não tenho muita vontade não. Do futsal, eu sou treinador, né? No futebol, na época, eu era preparador físico. Então, assim, cara, eu confesso que não tenho muita vontade não. De repente, se algum dia a gente... A ocasião, de repente, a necessidade faz a ocasião, de repente, isso, né? Mas hoje eu confesso para você, não tenho muito interesse não, meu amigo. Puxando esse teu galho aí sobre o Lula Pereira, você trabalhou em qual clube e como era compartilhar ensinamentos do Lula? Cara, foi no Ferroviário em 2016, mano. 2016. O Lula, ele conseguia dominar o grupo de uma forma que eu vi poucos treinadores tendo esse domínio, sabe? Ele tinha uma didática de chamar a atenção do jogador, ele chamava você no particular, né? Conversava com você, dizia o que ele achava que era correto, e depois ele compartilhava com o grupo a determinada situação que tinha acontecido, mas sem antes não ter conversado com o jogador, ele não fazia. Ele primeiro conversava, depois me dizia, olha, não é assim que a gente vai. E ele tratava todo mundo como um filho. E contava as histórias dele como atleta, como treinador, que foi do Flamengo, né?
E, cara, ele tinha umas histórias da Zefinha que era muito bacana, todo mundo bolava de rir. Então, assim, o vestiário dele, mano, era fantástico. Quando a gente viajava, então, a gente ia dentro do ônibus, ele contando história, e eu, como um aprendiz que sou até hoje, né, eu perguntava muita coisa para ele dizia, e a gente sempre tinha esse momento antes do treino, lá na sala da comissão, pós-treino também. Então, assim, cara, de muita lição mesmo. Agora eu quero ver se você vai entrar nessa polêmica ou não. O que você acha do que a CBF está fazendo no Campeonato Brasileiro de você só ter 2 técnicos por campeonato? Tu concorda com isso? Tu discorda? Tu acha que é em partes ou não? Cara, a gente vai falar de cultura, né? E toda vida que a gente vai falar de cultura impacta, né? Quando a gente vai mudar alguma coisa que é cultural, impacta no ser humano. A mudança, ela impacta. Tudo que a gente vai fazer na vida, se tem uma mudança brusca, você impacta. Para quem é treinador, cara, vai ser algo bom, vai ser positivo, né? A gente precisa olhar a seguinte coisa, Jorge. Toda empresa ela tem um planejamento estratégico. Você sabe muito bem, mais do que eu, sobre isso, que está aí nesse novo caminho. Toda empresa tem um planejamento estratégico. Então, eu, quanto dirigente de clube, eu vou ter que saber quem eu vou trazer para gerir a minha equipe. Certo. Então, além do treinador competente, ele vai ter que ter uma característica dos jogadores, ou os jogadores terão que ter uma característica do treinador. E aí a gente também muda a mentalidade do gestor. Porque se ele fizer a coisa ao léu, aleatória, para dar satisfação a alguém, talvez ele cometa um erro. E aí, no segundo, talvez não dê certo a correção. Então, ele também vai precisar melhorar, ele também vai precisar entender um pouquinho de futebol para poder, tecnicamente, de fato, trazer um treinador. Então, assim, eu vejo com bons olhos, sabe? Garante um pai de família ter um pouco de tempo, porque hoje, de repente, o pai de família tem 2 meses de trabalho e depois está fora, cara. Né? E aí, de repente, fica longos tempos sem trabalhar. Agora, é cultural. A gente, infelizmente, tem essa cultura, foi sempre batido na tecla, né? Mas eu vejo com bons olhos essa situação e espero que, de fato, a coisa aconteça e que os gestores eles melhorem. Eu concordo contigo, Paulinho, e até falei muito isso porque você vai parar de estar moendo o treinador. Ano passado teve treinador que com 5 jogos foi demitido. Como que tu vai ter uma filosofia de jogo em 5 jogos? E ele ainda ficou doente. Então, como que você vai botar um planejamento, como você falou, em 5 jogos? Muita gente está achando que a CBF está querendo mandar os clubes no momento em que você só pode ter 2 treinadores. Não, eu vejo de outra maneira. Eu vejo como você falou. Você vai deixar um treinador para fazer um projeto. Você não vai escolher um cara por nome e agradar a torcedores. Você vai ter que trazer um treinador que conheça o seu elenco e diga assim, o elenco é esse. Você consegue fazer esse time jogar? Se ele disser que não, então obrigado, vou procurar outro. Esse é o meu pensamento. Não sei de outros, o seu acho que é quase mais ou menos o que eu imagino. Vamos aqui. Paulo, como é que você trabalha na rede do Cuca? O que é que você faz lá? Cara, olha, a satisfação de trabalhar na Rede Cuca ela é muito grande, velho. Primeiro, ela me transformou como ser humano. Porque a gente tem o viés participação, viés competição. Então, assim, quando a gente vai para o viés participação, desporto de participação, a gente está lidando com jovens da periferia de Fortaleza. Hoje eu trabalho como professor de futsal, trabalho como treinador de futebol de areia e também como professor de treinamento funcional voltado para a galera do skate, específico para a galera do skate. Que foi um desafio que o meu coordenador Júnior, um grande abraço, me colocou e eu aceitei, graças a Deus a coisa está acontecendo. O que acontece na Rede Cuca? A gente trabalha com esse viés de participação, que é todo mundo poder matricular e participar, e a gente também tem equipes que participam de competições. A gente participa de equipe de competição estadual, a gente participa de ligas, a gente tem as competições que o Cuca promove. Então, assim, e o ser humano, sabe, que você consegue ajudar e dar possibilidades, esperança dele
tentar ganhar uma verba ali, que tem o Bolsa Jovem, o Bolsa Esporte da Prefeitura, que o Júlio criou, o Bolsa Jovem, na coordenadoria, e ele poder ganhar uma grana e poder ajudar em casa através da Rede Cuca, através do esporte. Isso é muito bom, sabe? Você vê, tipo, na pandemia passada, quando os meninos estavam recebendo, a única grana que a família tinha era o Bolsa Jovem. Né? Era os R$300 ou R$600 que o menino ganhava para botar comida. Então, assim, é algo que me transformou como ser humano, porque a gente vê que tem muito jovem que quer, que briga dia a dia, que vence, sabe, dia a dia, por tanta dificuldade que tem, cara. E a gente aprende bastante com eles. Pra gente encerrar, o que impactou no esporte, na tua visão, a pandemia, Paulo, nesse momento? Cara, olha, eu acho que o maior problema é social. Eu acho que a economia a gente vai demorar um pouquinho, mas vai melhorar, sabe? Mas quando a gente fala de desporto, quando a gente fala de futebol, a gente fala de futsal, são jovens da periferia de Fortaleza, cara. São jovens que estão em áreas de risco. Os melhores jogadores, os jogadores mais competitivos, eles moram na área de risco. Quando a gente não tem competição, quando a gente não tem treinamento, aquele jovem, ele está próximo a quem? Ao crime. Concordo. Então, ele, do lado do crime, ele pode virar alguém do crime. E eu já vi alguns atletas tendo sua vida ceifada pelo crime organizado durante a pandemia, por simplesmente cruzar o caminho, por simplesmente ir para um lado e ir para o outro. Então, quer dizer, o esporte ele é transformador, é um grande transformador social. E sem o esporte na pandemia, a gente corre risco, de fato, de perder grandes atletas ou seres humanos sensacionais para o crime organizado, Jorge. Paulo Monte, eu gostaria de te agradecer por esse tempo, que poderia ser até mais, que tinha muita coisa para te perguntar. Você que está nos acompanhando aí, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe quem você gostaria de estar aqui numa outra semana, para a gente poder fazer perguntas, saber um pouco mais do esporte. Pode ser feminino, pode ser masculino, pode ser o vôlei, pode ser o handebol. Esteja com a gente e não esquece de ativar o sininho e procurar a gente. E mais uma vez, deixe seu comentário. Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Cara, só agradecer, te parabenizar todo mundo da Lente Digital pelo programa, né? Espero que a galera goste. Segue o canal, ativa o sininho, dá aquela curtida e compartilha. Não é isso? Muito obrigado, meu irmão. Satisfação enorme. Valeu!